Continuando a analisar a jornada dos espiões na terra de Israel, hoje a gente vai entender o que significa cabalisticamente os locais pelos quais eles passam e 3 povos que eles encontram. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Shlach, hoje focando nos parágrafos 61 e 62 do Zohar, 6º ano de leitura. Bom, a gente está analisando a história dos espiões, como eu falei, e para nós na Kabbalah, ela é uma história que tem muito simbolismo, dentre os simbolismos, a decisão de eu subir em espiritualidade, né? Entrar na terra significa isso, entrar na terra de Israel. E isso é um processo, existem etapas, então quando a Kabbalah narra para nós quais são as etapas pelas quais os espiões estão passando, isso é para nós, é para nossa vida. Então eu vou, que nem no vídeo de ontem, pedir desculpa para vocês, mas eu vou ler um versículo, né? Eu não costumo ler, eu prefiro falar de cabeça mesmo, mas hoje eu vou ler um versículo para a gente analisar o que simboliza cabalisticamente o que a Torá está narrando para nós. Eu vou ler o versículo 22 do capítulo 13 de Números, em que Moisés está dando instruções para os espiões e diz o seguinte, ou melhor dizendo, depois de Moisés falar, a Torá relata então: eles subiram na terra pelo Negev e chegaram até a cidade de Hebron. Daqui a pouco a gente analisa o que é isso. Onde estavam Ahiman, Sheshai e Talmai. Também já vamos analisar. Os descendentes de Anak. E eis que Hebron estava construída há 7 anos. Bom, então vamos lá. O que significa essa informação para nós do ponto de vista cabalístico? Eles subiram pelo Negev e chegaram a Hebron. Esses são 2 pontos da terra de Israel, com 2 simbolismos opostos. O Negev, para quem conhece até um pouquinho de Israel, ou já esteve lá, é conhecido por ser uma região de deserto. Tá? Aquele deserto que você imagina mesmo. Areia, nada de flor, nada de fruta, nada de árvore, né? Ou seja, um local totalmente árido. O que isso está representando? Que os espiões começaram por ali. A maioria das pessoas começa a sua jornada espiritual aí, no deserto, né? Elas não começam porque elas estão bem de vida. Às vezes elas começam o oposto, porque elas estão perdidas, elas estão precisando de algum apoio, de algum auxílio, de alguma luz, então elas estão no deserto. E esse é o primeiro contato que elas têm com a terra de Israel, né? Elas entram pelo deserto. Diz o Zohar que mais do que isso, algumas pessoas ficam no deserto. Tá? Elas não necessariamente sobem. O que significa ficar no deserto, o Zohar diz? São as pessoas que vão se conectar com a espiritualidade, com a religiosidade e ficar no lado externo disso. O que significa? No lado superficial. Não vão entender profundamente, por exemplo, a Torá. Não vão entender profundamente a Kabbalah. São pessoas que vão começar a adotar um ritual religioso, vão começar a fazer certas práticas religiosas e vão ficar nesse mundo das regras. Do pode, não pode, permitido, proibido, isso é deserto para Kabbalah, tá? Ainda que ajude a pessoa, é deserto. Por quê? Isso não dá fruto, né? Isso não traz nada de producente, isso é mais árido, e as pessoas muitas vezes estão ali, chega uma hora que vira zona de conforto. Elas estão seguindo aquelas regras por seguir, tá? Tudo isso é o aspecto do Negev. Agora, eventualmente, se a pessoa continua a sua jornada, como os espiões, chega-se a Hebron. Bom, e aí é uma palavra muito mais interessante. A palavra Hebron em hebraico vem de Hibur, que é conexão. A gente usa o tempo inteiro aqui no Zohar Diário, né? A pessoa, eventualmente, se ela continua andando pela terra de Israel, ela consegue uma conexão. Qual conexão? O Zohar fala que são 2, na verdade. Primeiro, a conexão real com o eterno, que não é o que o deserto dá, né? O deserto não te fornece essa conexão. Aqui, chegar em Hebron significa ter realmente essa relação com o eterno, e mais do que isso, a conexão com outras pessoas que estudam Torá, espiritualidade, religiosidade, que estão no mesmo caminho que você. O deserto também simboliza isso. Eu estou num caminho isolado, individual, eu comecei e não tem ninguém por perto. Chegar em Hebron, eu já sinto uma sociedade ao meu redor, uma comunidade ao meu redor. Tá? Então Hebron representa isso. Agora, olha que interessante, com isso a gente acaba a análise do versículo. Quando os espiões chegam em Hebron, eles encontram 3 povos, que a Torá diz, descendentes de Anak. Os povos são Ahiman, Sheshai e Talmai, descendentes do Anak. Vamos entender primeiro quem é o Anak para entender o que são esses povos. Anak, o plural em hebraico é Anakim. São os famosos gigantes que os espiões vão falar que habitavam na terra.
né? Tinha gigantes. Esses gigantes vêm lá da história do dilúvio, não vou aqui entrar em detalhes. Tem alguns midrashim que contam que foi gente nascida da mistura dos anjos com seres humanos. Quando os anjos tiveram relação com seres humanos, criaram esses Anakim e eles moravam na Terra. Então tinha vários tipos de Anakim, vários tipos de gigantes, aqui tem 3. Se esses Anakim são entendidos então como esses gigantes, fica claro ver que eles vão ser o quê? Para o povo de Israel que quer entrar na Terra, que quer subir na espiritualidade? Dificuldades, inimigos, né? Fortes oponentes, fortes adversidades. Aliás, esse é o simbolismo do rei Davi lutando com Golias. É o lado da luz tentando vencer o lado negativo. Então, esses 3 povos mencionados são aspectos gerais da negatividade. Por que eu falei que é interessante? Porque o Zohar está ensinando para nós que, uma vez que você começa a estudar a espiritualidade de verdade, você vai entrar em contato com esses aspectos da negatividade. Algumas pessoas acham que assim, agora que eu cheguei na espiritualidade eu estou salvo, nunca mais vou ter problema na minha vida. Não, você continua vivendo, você continua no mundo físico, você vai ter problema. Só que o que acontece? Como você conseguiu a conexão, que o Hevron deu, você tem apoio ao seu redor e a conexão com Deus, esses problemas não te derrubam. Esses problemas já não mais te assustam. Você consegue olhar o problema e entender. Então o Zohar está falando basicamente o seguinte: se você fizer o caminho certinho de entrar na terra de Israel e subir na espiritualidade, você vai encontrar a negatividade, sim, mas você vai saber lidar com ela, você vai saber identificar, você vai saber dar nome. Então parte do caminho espiritual é a gente falar, eu sei o que é o positivo, o que eu quero e onde eu quero estar, e eu sei o que é o negativo e o que eu não quero. Quando eu não sei fazer isso, eu estou naquele primeiro aspecto que o versículo falou, deserto. Se eu não sei diferenciar bem e mal, o que eu quero para minha vida ou não. Então, parte da evolução espiritual é saber escolher e falar, olha, certas coisas eu não quero, certas coisas me fazem mal, me trazem atraso de vida, me desconectam do Criador, então eu vou me afastar. Quando eu sei fazer isso, eu encontrei esses 3 povos que a Torá conta. Eu encontrei os descendentes dos gigantes. E aí, então, eu realmente sei em que território eu estou, quem está do meu lado, Hevron, Ribur, conexão, e quem não, quem eu deveria me afastar. Um bom dia a todos e tudo de bom.